Boa noite, boa noite, turma. Eu sou Laura, sou estagiária na Escola Municipal Professor Félix Leitão e trabalho juntamente com o professor Patrício. E lá nós ministramos a disciplina de Ciências e trabalhamos também com as turmas de EJA, o 7º e o 9º ano. Hoje nós vamos ministrar aula no 9º ano a respeito do assunto meios de transporte e meio ambiente, certo? Um pouco sobre os meios de transporte. Bom, os meios de transporte, eles surgiram através da necessidade que o ser humano estava vendo que ele precisava transportar um número maior de cargas e de pessoas de um lado para outro, de uma cidade para outra, ou até mesmo de um país para outro, certo? Então, com isso, foram criados esses transportes para fazer esse deslocamento, seja ele terrestre, fluvial ou aéreo. E os meios de transporte que nós temos atualmente são inúmeros, desde a bicicleta, o trem, o ônibus, barco, dentre vários outros transportes, certo? Bom, também é importante a gente se atentar que nós temos vários tipos de meios de transporte. Eles são classificados entre terrestres, aquáticos, aéreos e ductoviários. Então a gente vai ver agora um pouquinho cada um deles. Os terrestres, eles se deslocam pela terra, pelo solo. Desde das ruas, das estradas, das rodovias, até mesmo pelas pontes, certo? E eles também podem ser classificados como ferroviário e também rodoviário e metroviário. Os meios de transporte terrestres, eles podem ser o trem, o ônibus, o metrô, a moto, o carro, a bicicleta, um caminhão, dentre vários outros, certo? São inúmeros meios de transporte terrestres. Nós temos também aquáticos, que também são chamados de hidroviários. E esses meios de transporte, eles se deslocam pela água, certo? E esse deslocamento é feito através de barcos, de navios, de balsas, lanchas. Vai variando, certo? Conforme a necessidade do ser humano. E eles podem ser classificados também como marítimo, que são aqueles utilizados no mar, fluvial, aqueles utilizados nos rios, e lacustre, aqueles utilizados em lagos. Nós já temos os meios de transporte aéreo, que são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerado ele é uma das modalidades mais recentes que foi criada. E o tempo de deslocamento que é com ele é bem mais rápido, se considerado se eu pegar um ônibus, sair da cidade de Teresina para ir para São Paulo. Posso levar dias. Já com ele, eu levo questão de horas, por exemplo. E dentre esses meios de transporte, nós temos os aviões, helicópteros, balões e também os dirigíveis. Já os dutoviários, eles são chamados de, também conhecidos como transporte tubular. Esse tipo de transporte, ele é feito através de tubos, esses tubos eles são utilizados para transportar gases e também fluidos. Que eu sei que alguns de vocês já podem ter visto esses tubos, esses ductos, eles servem justamente para fazer esse transporte, né, desses fluidos. E quais são os impactos que os meios de transporte causam no meio ambiente? Os meios de transporte, eles podem causar inúmeros impactos no meio ambiente. Então, o seu uso tem desde vantagens até desvantagens,
certo? Então, enquanto cargas e pessoas são transportadas, a quantidade de resíduo que é gerada por esse motivo, é muito grande, vem se aumentando gradativamente. E os meios de transporte, como qualquer atividade humana, ela gera seu impacto no meio ambiente. E o Ministério do Transporte do Meio Ambiente define que esses resíduos gerados por esse transporte, eles são originários desde portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. Então, como está havendo também um aumento do surgimento desses locais, né, desses portos, esses aeroportos, também vem se aumentando gradativamente a emissão desses resíduos, né, que é bem preocupante para a saúde do nosso planeta. Bom, agora vamos falar um pouquinho também a respeito do meio ambiente. A poluição do ar nas cidades, principalmente nas grandes cidades, é um agravante, sim, bem assustador com relação, pois ele afeta tanto a saúde do nosso planeta como a nossa qualidade de vida. E os são os veículos automotores, que o escapamento desses veículos, eles emitem monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e também aquela famosa fumaça preta, que é um material particulado que aquela fumaça, ela é altamente prejudicial à saúde. E nós temos também aqui um estudo que foi feito pela IEMA, que a IEMA seria o Instituto de Energia e Meio Ambiente. Nesse estudo diz que os automóveis em geral, eles são responsáveis por quase 73% das emissões de gases que afetam o efeito estufa e também são grandes vilões para o aumento do aquecimento global. O inventário de emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros do município de São Paulo diz que a emissão desses poluentes é altamente oxidante. E eles são cerca de 4 vezes maiores em carros do que em ônibus. Então, se o número de carros passasse a diminuir e as pessoas procurassem também utilizar mais o ônibus, esse número desses gases que iria diminuir bastante. O ideal seria a pessoa deixar o automóvel em casa e procurar, se der para ir para o trabalho de bicicleta, seria uma boa ideia também. Mas acontece também que os transportes públicos, eles têm um grande agravante, que é a superlotação. Às vezes o número de ônibus não é suficiente, por exemplo, para receber tanta gente. Isso quer dizer que os automóveis emitem cerca de 71% de poluentes na cidade, contra 25% dos ônibus.
Então, é sempre importante a gente ressaltar que o ser humano, ele tem que fazer a sua parte para que o nosso planeta não seja tão agravado assim, certo? Que às vezes uma viagem simples, uma viagem curta, por exemplo, uma ida ao supermercado, em vez de as pessoas poderiam deixar mais o carro em casa para poder ir a pé, por exemplo, ou ir de bicicleta. É uma forma já de contribuir para que não ocorra tanta emissão desses gases, né, na nossa atmosfera. Também fazer regularmente a revisão dos carros é muito importante também, pois são atitudes simples, né, que ajudam a diminuir essa emissão desses gases que são tão prejudiciais, que agravam tanto o efeito estufa como o aquecimento global, né? Então são pequenas atitudes que vão fazer toda a diferença. Bom, pessoal, essas aqui são as referências que foram utilizadas no material que foi apresentado para vocês, certo? Procurei fazer um material bem simples para que também vocês pudessem ter uma compreensão e saber mais ou menos como é que acontece tudo isso, né? Saber um pouquinho de cada. E muito obrigada pela atenção de todos. Bons estudos e até a próxima.